Se você precisa criar conteúdo pro Instagram, mas você não sabe mexer no Canva, você tem dificuldade de mexer, você não consegue pensar em como criar as artes que você precisa pros seus conteúdos no Instagram, então esse vídeo é pra você. Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês deixarem algumas sugestões que vocês queriam ver, por exemplo, de alguma arte pra eu criar. E aí eu peguei algumas pra poder mostrar pra vocês como eu faria o processo de criação das artes. Muita gente não consegue tirar uma ideia da cabeça e transformar isso em um post no Instagram. E ainda acho importante dizer que eu também não sou designer, então vou apenas dar algumas dicas que eu acabei aprendendo com o tempo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal, me chamo Isis Lemos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu dou dicas pra quem quer começar a vender online, pra quem quer empreender, principalmente utilizando as redes sociais como Instagram. Então se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo novo. E também me segue lá no Instagram porque por lá eu também boto bastante conteúdo, principalmente se você tem dificuldade de engajamento, dificuldade de fazer vendas pelo Instagram. Tem gente, inclusive, já começando a vender, já começando a aumentar o faturamento por conta das dicas gratuitas que eu dou, hein? Então vambora pro vídeo! A primeira coisa que você precisa saber na hora de criar uma arte é o seguinte: a arte que você vai postar no seu feed do Instagram, ela vai ser o primeiro contato da pessoa com aquele conteúdo. É importante que essa imagem chame a atenção da pessoa ali na hora para poder ler a legenda ou para poder continuar vendo aquele conteúdo que você colocou. E ela também precisa já de cara mostrar sobre o que é aquele post. E aí uma segunda dica que eu dou para vocês, até para deixar o feed bonito, mais harmônico, mais organizado, é você intercalar fotos suas, por exemplo, ou fotos de qualquer coisa com conteúdos. Então, para não ficar só conteúdo um do lado do outro, um em cima do outro, e não ficar só foto uma do lado da outra, uma em cima da outra. Então, você posta uma foto, posta um conteúdo, posta uma foto, posta um conteúdo. Isso vai organizando melhor o seu feed também, principalmente se você não entende muito de design, é uma forma de te dar uma ajudinha. Se você tem dificuldade em ter ideias e saber que conteúdos que você pode postar além dos seus produtos e serviços, além de todo o conteúdo que eu trago aqui no YouTube e lá no meu Instagram gratuitamente, eu tenho um guia de criação de conteúdo. Eu ensino passo a passo como você pode criar conteúdos estrategicamente para aumentar seu engajamento, fazer as pessoas confiarem mais em você e você conseguir fazer mais vendas também através do seu Instagram. Então, se você tiver interesse, ele é bem baratinho, o valor não é R$100, não é R$50, é menos que o valor de uma pizza e você ainda pode dividir em 3 vezes, então fica muito baratinho. Eu ensino tudo que você precisa saber e todas as estratégias que eu uso para produzir meus conteúdos e fazer meu Instagram crescer. O link vai estar aqui na bio pra vocês, tá? Então, sabendo que conteúdos você pode postar, você vai ter que criar as artes para esse conteúdo. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que eu também falo no guia, é que é muito importante você ter inspirações. Então, se você tá com dificuldade de transformar aquela ideia de conteúdo que você teve em um conteúdo propriamente dito, em um post no feed, por exemplo, uma dica muito boa é você buscar inspirações. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês eu buscando uma inspiração de um post que eu vou fazer para eu poder analisar com vocês e ver como que é essa busca de inspirações e como você pode usar isso a seu favor. Uma das artes que me pediram lá no Instagram quando eu perguntei foi perguntando para a pessoa qual brinco que ela preferiria. Então eu chamei isso de batalha de brincos, porque você colocaria 2 tipos de produtos diferentes e perguntaria para sua audiência qual que eles preferem. Então é um conteúdo diferente de você só postar o produto querendo vender. Vou abrir o meu Instagram aqui. Eu vou pesquisar aqui em cima, ó, batalha de brincos. Por quê? Porque se alguém já fez isso, ó, pode ter uma hashtag, eles podem ter usado essa hashtag na publicação. Então você pode tentar pesquisar por hashtags, ou você pode tentar pesquisar por perfis que vendam aquilo e saber se eles já fizeram algum tipo de postagem parecida com essa que você quer fazer para você ter uma inspiração mesmo de como montar a arte. Então aqui a gente vai analisar o seguinte: qual que a gente gosta mais, qual que a gente não gosta, o que a gente vê que não ficou tão bom pra gente não repetir, né, e cometer o mesmo erro, o que a gente gostou, que a gente achou bacana, que a gente pode utilizar na nossa postagem também. Então vou dar um exemplo pra vocês. Essa daqui me chamou a atenção. Por quê? Porque as fotos estão bonitas, né, mostram os brincos direitinho, tem as opções aqui. A única coisa que eu não gostei, eu vou falar aqui pra vocês o que foi, ó. Eu prefiro fazer as artes sempre em formato quadrado, pra já aparecer tudo que a gente quer no quadradinho quando a pessoa entrar no perfil, pra ela não precisar clicar na foto pra descobrir. Eu gostei porque todos os brincos estão na mesma orelha, só muda os brincos mesmo, então não tá chamando atenção pra outra coisa, tá chamando atenção exatamente pro brinco, achei isso muito legal. Essa aqui, por exemplo, eu já não gostei. Por quê? Porque as maquiagens estão muito chamativas. Parece que ela tá mostrando mais a maquiagem do que o brinco. O brinco
brinco é a última coisa que a gente presta atenção nessa foto aqui. Outra que eu não gostei, por exemplo, é assim, ó. Eu não gosto muito de montagens. Eu não acho que fica muito legal colocar montagem com fundo colorido, porque eu acho que fica muito Orkut, muito amador. Então eu prefiro quando é assim, ó. Essa daqui eu gostei bastante. Essa daqui eu achei o fundo, ele tá muito poluído. Essa daqui, por exemplo, ó, ela quis dizer que os acessórios mudam o look, mas mal dá pra ver o brinco. Tá chamando muita atenção pra roupa que tá colorida, pro fundo que tá cheio de quadrinho, não sei o quê, e menos pro brinco. Então essa aqui seria uma que eu não faria também. Percebe como essa daqui ficou muito mais claro o que ela quis mostrar. Então vai ser essa aqui que a gente vai fazer. Você vai ter que produzir as fotos se você não tiver. Inclusive eu recomendo que você não fique pegando fotos prontas de Google, que não são suas, que são de outras pessoas, porque chama menos atenção. Quando é você e aquela pessoa sabe que aquela ali é você e que você se dedicou, você produziu aquele conteúdo, você fez as fotos, você montou aquilo, ela percebe uma dedicação naquilo, isso agrega valor ao seu produto também. Então olha que bacana. Agora a gente vai para a tela do meu computador porque a gente vai abrir o Canva para fazer a arte mesmo. Canva.com. E a gente vai fazer o seguinte, as duas primeiras opções aqui já são logo do Instagram, né? Tem o Instagram Post, que é o do feed quadradinho, e tem o Instagram Story, que ele é compridinho. Se você quiser fazer uma arte pro Story diferente, ou se você quiser fazer capa de GTV, capa de live, você tem que utilizar esse formato aqui do Instagram Story. No caso, a gente vai fazer um Instagram Post. Então aqui ele já te dá algumas opções, por exemplo, de artes, né, prontas para você só editar cores, editar o que tá escrito, editar a imagem. Eu não gosto muito, por quê? Porque a gente fica tentado de utilizar essas coisas muito coloridas, muito cheio de coisa. E quando a gente coloca um negócio desse no feed, por exemplo, fica muita informação. Então eu acho interessante a gente utilizar começando tudo em branco mesmo e colocando o que a gente quer colocar na arte. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma batalha de brincos, então a gente precisa de foto de brincos. Se eu fosse vender, eu ia produzir a foto e depois eu ia fazer o upload aqui no Canva. No caso, eu vou fazer um download aqui só pra mostrar de exemplo pra vocês como se eu tivesse feito a foto, tá? Vou pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui. E aí, ó, eu volto pro Canva, lá onde tá a nossa arte em branco. Eu vou fazer o upload desses dois aqui, ó. Eu vou só pegar daqui e arrastar, ó. Tá vendo? Já apareceu aqui em cima, ó. Como eu quero que fique metade, metade, eu vou utilizar uns elementos aqui, ó. Aqui nos elementos eu vou aqui, ó, em Grids. Mas aí você clica, ó, ele vem pra cá. Todos que tem esse desenho de uma paisagenzinha, ó, se você arrastar uma foto pra cima dele, a foto vai encaixar ali. Então olha que legal. Aqui nos uploads a gente pega a foto que a gente quer e arrasta pra cá. Tá vendo? E aí você pode mexer na foto, né, posicionar ela. Essa daqui ela ficou bem pertinho. Eu queria que ela ficasse menor, mas como é só pra dar um exemplo pra vocês, eu vou utilizar ela mesmo. E agora eu vou botar a outra. Tá vendo que a orelha tá uma pra um lado, outra pro outro? Eu quero mudar isso aqui. Então eu vou vir aqui em Flip. Flip horizontal. Pronto. Flip é pra inverter. Vocês vão futucando aqui e descobrem. Aí eu vou aqui em Crop, que é cortar, e vou posicionar melhor, né? Porque ela tá um pouquinho cortada. Pronto. Então vou pegar aqui agora, a gente quer escrever alguma coisa. Vou colocar batalha de brincos. Gosto muito da cor branca. Eu acho que ela fica chique. Inclusive tem um post sobre psicologia das cores no meu feed. Se vocês não têm ainda identidade visual, se vocês não sabem como escolher cores, eu recomendo que vocês assistam lá para vocês escolherem as cores da paleta de vocês. Eu recomendo que vocês escolham no máximo 3 ou 4. Para vocês poderem utilizar nos posts de vocês e ficarem mais harmônicos no feed, né? Então, para dar um destaque melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou em efeitos e eu vou aqui em shadow, que é sombra. Eu vou colocar uma sombra preta. E aí eu vou regulando aqui para ver como fica melhor. Olha aí como já ficou melhor de ler, tá vendo? Então, quando a gente olhar ele pequenininho no feed, vai dar para ler Batalha de Brincos. E aí você pode mudar a fonte se você não gostar dessa, você bota outra fonte. Pode botar essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aí eu não gostei tanto, eu já achei que não deu pra ler. Aí você escolhe a fonte que você quiser, vou deixar essa aqui, ó. Inclusive, acho que ficou até grande demais, eu vou até diminuir um pouquinho. E aí a gente pode colocar também o número 1 e o número 2, né? Aí, quando você já fez a formatação e você quer utilizar a mesma formatação, você pode vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele copia e cola novamente aquilo ali, e aí você só muda o texto. E eu vou botar aqui embaixo, ó. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V de novo e vou botar o 2 alinhado ali, ó. Então a arte que eu faria ficaria mais ou menos assim, tá vendo?
E aí, se você quiser, por exemplo, colocar sua logomarca, você pode fazer o upload da sua logomarca aqui pro Canva. Claro que vai ter que estar em PNG para não ter o fundo, né? Não aparecer o fundo ficar transparente. Vou botar só como exemplo aqui pra vocês, ó, a minha logomarca. Só pra vocês verem que fica o fundo transparente. Se ela estiver entrando dentro aqui, você segura o Ctrl junto com o mouse arrastando, tá? E aí você posiciona onde você quiser. Se eu quiser botar aqui, eu boto. Você pode salvar ou você pode fazer o download aqui, ó. Quando você for fazer o download, eu sugiro em PNG. Eu vou mostrar um outro post de feed e depois eu vou mostrar como eu faria uma capa de GTV, tá? Me pediram lá no Instagram a arte de diferença de semi-joias e folheados. Então eu vou dar esse exemplo pra vocês também, ó. Então abri uma nova aqui, ó, se você quiser saber como abre uma nova, é só voltar pra tela inicial e clicar em cima, o Create a Design. Agora eu vou fazer a arte pra vocês da diferença de semi-joia para folheado. Como eu faria isso? Se eu vou fazer um post informativo, eu quero que aquela foto prenda a atenção dela e que aquela foto mostre sobre o que vai ser o assunto, certo? Então, o que eu faria? Eu tiraria uma foto minha, então você tira uma foto sua, por exemplo, ou você segurando duas peças pra chamar atenção, ou você, tipo, com uma lupinha, você pode tentar fazer uma montagem, se você for boa de montagem, tipo, segurando uma lupinha pra mostrar que você tá pesquisando o que é aquilo, tá tentando descobrir. Ou então, uma imagem meio pensando. Eu até peguei uma aqui, ó, tem um post lá no meu Instagram também falando onde que eu pego essas imagens, não é no Google, tá, gente? E aí eu peguei essa imagem aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar ela aqui, ó. Eu mesma tiraria a foto, né, pra ser eu na imagem, isso engaja mais porque as pessoas, elas se conectam mais com você do que com um desconhecido. E aí eu fui e peguei essa imagem aqui, ó, eu posso utilizar ela direto, porque o fundo dela tá clean, então eu consigo, ó, ajustar ela aqui pra ela não ficar ocupando a imagem toda e eu não ter onde escrever. Então eu posso ajustar ela de uma forma que tenha um espaço livre para eu escrever. Ou eu posso também tirar o fundo dela e colocar o fundo da cor, da minha identidade visual. No caso, como o fundo é branco, eu vou usar o branco mesmo, né? Então eu venho aqui no texto. Se você gostar de alguma fonte que tá aqui, você pode escolher ela. Eu vou usar essa daqui, ó, porque eu gostei dela. Quando você tem um conjunto de fontes assim, você pode separar eles para poder editar cada um separado, ou utilizar um e excluir o outro. É só vir aqui, ó, em Ungroup. Eu não sei se o de vocês vai estar em português. Se tiver em português, vai estar desagrupar. E aí você exclui o que você não quer ou você muda o que você quiser. E aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, se o post é sobre a diferença de semi-joia para folheado, eu vou colocar o seguinte, ó, semi-joia ou folheado. Por quê? Porque vai instigar a curiosidade da pessoa. Ela vai falar, uai, como assim semi-joia ou folheado? São coisas diferentes, então deixa eu parar pra ver. Então eu vou colocar assim, mais ou menos, ó, se eu quiser botar em negrito, eu posso botar. Se eu quiser mudar a fonte, eu posso mudar a fonte também, ó. Posso vir aqui, ó, e deixar tudo maiúsculo. Outra coisa que você pode fazer também é vir aqui, ó, nesse espaçamento. E você pode mexer no espaçamento da fonte, tá vendo que ele fica mais separado ou mais juntinho. E também na altura de uma linha pra outra, ó. Você pode deixar bem espaçado ou menos espaçado. Se eu quisesse tirar o fundo aqui dessa garota e botar uma cor embaixo, o que eu faria? Entra no site Remove BG. Vou fazer o upload dessa imagem. Eu tenho que ter ela baixada no meu computador, então eu vou pegar ela aqui que eu baixei. Tenho ela aqui, ó. E ele vai remover o fundo pra mim automaticamente. E aí você faz o download. Então a gente volta aqui. Tá vendo que o download veio aqui pra baixo, ó? A gente vai puxar ele aqui, ó, e arrastar. Apareceu ela aqui sem o fundo. Então eu vou excluir essa daqui, ó, e vou colocar essa sem o fundo. E aí eu vou posicionar aqui do jeito que eu quero. Então eu posso deixar branco, ou se eu quiser colocar uma cor, então ele tira algumas cores aqui da foto, caso você queira, né? Presta atenção nessa dica que ela é muito boa. Pra você sempre utilizar as mesmas cores, né? Pra você criar uma paleta de cores pro seu feed, toda vez que você for criar um post, como é que você vai fazer? Vamos supor que essa cor aqui eu queira utilizar sempre nos meus posts, esse cinzinha meio marronzinho, meio nude. Então toda vez que eu quiser criar uma arte com essa cor, eu vou utilizar esse código aqui, ó, que aparece aqui. Quando você escolhe a cor, ela fica aqui, ó. E aí o que acontece? Você pode salvar esse código no bloco de notas ou em algum lugar do seu computador, para caso você perca ela aqui do Canva, você ter como colocar a mesma cor, exatamente a mesma cor, de novo aqui no Canva. Ou você pode fazer o seguinte,
salvar esse arquivo aqui. Quando você volta para a tela inicial do Canva, ele aparece os últimos posts que você fez. Então presta atenção no que você vai fazer agora. Quando você quiser criar uma arte nova, se você não quiser perder essa arte que você já fez antes, se você não quiser substituir ela por outra, tá vendo que eu substituí por outra? Você pode vir aqui, ó, em More Actions, mais ações, e você faz uma cópia. Quando você clica aqui, ó, ele vai automaticamente criar uma cópia e você pode alterar o outro sem perder o anterior. Agora eu vou ensinar pra vocês como criar uma capa de IGTV. Então eu vou entrar aqui, lembra que o formato do IGTV é o de Story? Então a gente vai utilizar esse formato aqui, ó. Aí ele vai aparecer aqui compridinho, mas quando você colocar lá na capa do IGTV, não vai aparecer isso aqui tudo, só vai aparecer o quê? Um quadradinho, certo? Então onde vai estar esse quadradinho? Você vem aqui em elementos, se você vem em shapes ou formas, se tiver em português, e você vem em ver tudo, e você vai selecionar, ó, esse aqui, ó. Esse quadrado vazado. Você vai esticar ele aqui em tudo, ó, de um lado até o outro. E você vai posicionar ele exatamente no meio. Então você vai deixar isso aqui por quê? Porque a arte que você vai criar, que vai aparecer no seu feed, vai ser só o que tiver aqui dentro do quadrado. Então a gente vai criar uma artezinha rapidinha aqui, que vai ser uma capa de IGTV. E no final a gente vem aqui e exclui esse quadrado e deixa só o que a gente criou. Então eu vou criar aqui uma arte que me pediram também, que foi o quê? Skincare matutino e noturno. O que eu faria? O skincare matutino você vai usar uns produtos e no noturno você usaria outros. Então eu não juntaria isso tudo em um post só, porque ia ficar muita informação. Você pode destrinchar em 2 posts diferentes. Então eu recomendaria não fazer uma foto. Eu recomendaria fazer um vídeo mostrando. Ficaria muito mais legal do que você só postar os produtos que você usa. Seria muito chato. Eu preferiria esse tipo de conteúdo mostrando em vídeo. Pra capa do IGTV, você tem que ter essa capa antes, tá? Quando você for botar o IGTV lá, a capa já tem que estar salva no seu celular para você poder colocar como capa. Senão você não vai poder alterar a capa depois que o IGTV está postado. Então como que eu faria? Se eu vou fazer só o skincare matutino e depois o skincare noturno, eu posso vir aqui no Remove de novo. Você tira uma foto sua fazendo, então uma foto sua com um produto na cara, uma foto sua de algum jeito ali, que combine e que mostre o que você tá fazendo. Então eu vou selecionar uma foto que eu baixei, que é essa aqui, ó. Mas no caso eu produziria minha própria foto. Então vou fazer o download disso. Porque dependendo do fundo que você tirar a foto, vai ficar muito poluído. Tá vendo? Fica muito cheio de coisa. E onde que você vai escrever? Você não vai escrever em cima da cara da pessoa, porque não fica legal. Então você tem que ter um espaço livre pra você escrever. Tá vendo como fica bem melhor? Lá no post do feed que eu fiz, eu falei pra vocês que essa cor aqui, ó, ela remete à limpeza, frescor. Então acho que é uma cor que combina, por exemplo. Então vou posicionar ela. E aí eu viria aqui no texto e eu ia escrever alguma coisa. Por exemplo, vamos ver se fica bom esse daqui. Aqui dá pra você alterar os efeitos, tá? Tem outros efeitos se você quiser testar, ó. E aí eu vou botar. Outra coisa legal é que você pode brincar com a imagem e o texto. Por exemplo, tá escrito skincare e ficou em cima da cara dela. Eu posso pegar e jogar isso aqui pra baixo. Como é que faz? Você clica em cima dele, vem em posição e, ó, jogar pra baixo. Backward. Ó, tá vendo que a cara dela agora ficou em cima do texto? A fonte também é uma coisa importante você definir antes, tá? Pra você usar sempre as mesmas fontes nos seus posts, pra você manter uma identidade visual mesmo. Eu acho que eu não vou deixar esse efeito, não. Vou mudar a cor, porque esse branco não tá contrastando. Cinza eu já achei legal, ó. E aí pode colocar uma logomarca aqui embaixo, alguma coisa assim. E depois eu venho aqui, ó, e excluo. E aí ficaria mais ou menos assim. E só o quadradinho apareceria no feed. Eu até fiz uns outros aqui pra mostrar pra vocês também, mas esse vídeo já tá muito longo, então se vocês quiserem uma parte 2, vamos fazer o seguinte, deixa muito curtir nesse vídeo. Se bater 500 curtidas nesse vídeo, eu volto com a parte 2 pra vocês. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece do like pra me ajudar na divulgação e pra me falar se vocês realmente gostaram. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou se quiser dar alguma sugestão ou falar alguma coisa, também deixa aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!